Jacques demonstra mais uma vez sua frieza ao confidenciar a Davi que pretende interditar judicialmente Rosa. Para ele, o episódio de desorientação vivido pela matriarca da família Boaz é a oportunidade perfeita para afastá-la das decisões e assumir de maneira definitiva o controle dos negócios. O comentário causa espanto, pois deixa evidente que Jacques não enxerga fragilidade ou preocupação com a avó, mas sim uma brecha legal a ser usada em benefício próprio. Samuel, por sua vez, sente o coração apertado diante da possibilidade de que Jacques leve adiante esse plano cruel. Ele conhece bem a ambição do irmão e teme que a saúde emocional de Rosa seja usada como arma num tribunal. O medo é ainda maior porque Rosa, em seu momento de confusão, não reconhece Jacques. Essa recusa em identificá-lo, embora fruto da desorientação, pode ser explorada como argumento para comprovar incapacidade. Enquanto o ambiente familiar se tensiona, Ricardo deixa claro para Tânia que não se casará enquanto ela mantiver qualquer tipo de ligação com Jacques. Ele não aceita a sombra de um homem tão manipulador pairando sobre sua relação. Para Ricardo, o compromisso matrimonial só será possível quando houver total afastamento dessa influência nociva. A decisão surpreende Tânia, que percebe o quanto suas escolhas anteriores ainda repercutem no presente. Em outro núcleo da família, Cami e Jussara recebem estarrecidas a notícia sobre a nova chefia da Boaz. As duas não esperavam mudanças tão rápidas e se veem obrigadas a repensar seus papéis diante da reviravolta. A revelação gera questionamentos sobre os rumos da empresa e quem de fato estará à frente do poder. Enquanto isso, Léo procura Stephanie para desabafar. Ele se mostra esgotado com as pressões constantes e admite sem rodeios que seu coração continua pertencendo a Sofia. O amor, apesar das dificuldades, não se apagou, e a confissão vem carregada de emoção. Stephanie, solidária, escuta atentamente e compreende a profundidade do dilema vivido por ele. No hospital, Rosa começa a recuperar a consciência. Ao abrir os olhos, demonstra clareza suficiente para afirmar a Samuel que não aceita a presença de uma cuidadora. Para ela, seria como reconhecer uma fraqueza que ainda não está pronta para assumir. Samuel, embora preocupado, respeita a vontade da avó, ciente de que a imposição poderia apenas fragilizá-la ainda mais. Já Cami e Marlon resolvem pressionar Ryan sobre a invasão ao salão. Eles querem respostas, pois acreditam que o jovem saiba mais do que aparenta. A tensão da conversa é evidente, e Ryan se mostra desconfortável diante do interrogatório. A desconfiança paira no ar, levantando dúvidas sobre quem realmente está por trás dos incidentes. A situação se torna ainda mais alarmante quando Cami recebe uma nova mensagem ameaçadora do assediador. O teor do recado é perturbador e deixa claro que o perigo continua rondando sua vida. A jovem sente o medo crescer, mas ao mesmo tempo a raiva de ver sua intimidade e segurança invadidas por alguém que se esconde nas sombras. Essa ameaça renova a necessidade de agir com cautela, mas também desperta nela a determinação de enfrentar o inimigo que insiste em persegui-la. Entre conflitos familiares, ameaças externas e dilemas amorosos, a trama da família Boaz se intensifica. O futuro de Rosa, a ambição de Jacques, a luta de Samuel para proteger a avó, o amor conturbado de Léo e Sofia e os mistérios que cercam Cami compõem um cenário de alta tensão, onde cada decisão pode desencadear consequências irreversíveis. Após finalmente assinar o divórcio com Jacques, Tânia verá sua vida virar de cabeça para baixo. Durante anos, ela alimentou uma obsessão doentia pelo empresário, suportando humilhações e acreditando que poderia reconquistá-lo. No entanto, a cena de Jacques aos beijos com Filipa será o golpe final. Consumida pelo rancor e pela frustração, Tânia decidirá que não descansará até destruir o homem que tanto a feriu. O desejo de vingança logo se transforma em um plano arriscado. Tânia usará Ricardo como peça-chave para atingir Jacques. Em um jogo sedutor, ela levará o rapaz para a cama, mas a noite de prazer se tornará uma armadilha. Enquanto Ricardo estiver vulnerável, Tânia sacará um par de algemas e o prenderá à cabeceira da cama. Surpreso, ele tentará reagir, mas será atingido por um golpe certeiro na cabeça que o deixará inconsciente. Com Ricardo desacordado, Tânia pegará seu celular e, vasculhando os arquivos, encontrará a prova que tanto buscava. Um vídeo que mostra Jacques sabotando o carro de Abel, cortando os freios que resultaram em sua morte. É a confirmação de que o empresário não apenas armou contra o sogro, mas também fez Wanderson pagar o preço de um crime que não cometeu.
Determinada a usar esse trunfo, Tânia fugirá da cena levando o aparelho. Pouco depois, Ricardo recobrará os sentidos. Apesar da dor e da confusão, ele consegue enganar Tânia e acionar a polícia, que rapidamente começa a procurá-la. A mulher, percebendo que está cercada, escapa às pressas para não ser presa em flagrante. Seu destino, no entanto, já está traçado. Ela precisa recorrer a alguém que conheça a verdadeira face de Jacques e que também tenha motivos para querer vê-lo destruído. É nesse momento que surge o nome de Wanderson. No passado, Jacques o incriminou, fazendo com que a culpa pela morte de Abel recaísse sobre ele. Perseguido pela polícia e sem condições de provar sua inocência, Wanderson foi obrigado a fugir, carregando a pecha de assassino. Agora, com a revelação do vídeo, Tânia encontra nele o aliado perfeito para sua vingança. Decidida, ela entra em contato com o antigo comparsa. Ao telefone, insinua que possui em mãos a prova definitiva capaz de inocentá-lo e, ao mesmo tempo, derrubar Jacques de uma vez por todas. Wanderson, cauteloso, mas cheio de esperança, escuta atentamente cada palavra. A promessa de limpar seu nome e retornar sem medo reacende nele a chama da revanche. Assim, Tânia prepara o terreno para um retorno triunfal. A aliança entre os dois promete incendiar o destino de Jacques, que até então acreditava ter se livrado de todos os inimigos. O vídeo guardado no celular de Ricardo se torna a peça-chave de um jogo perigoso, capaz de expor a verdade diante de todos e derrubar o império de manipulações que o vilão construiu ao longo dos anos. Entre traições, revelações e uma sede implacável por justiça, a volta de Wanderson marcará uma nova fase da trama. Jacques, que sempre se julgou intocável, finalmente sentirá o peso das próprias escolhas quando tiver de encarar os fantasmas do passado e a união explosiva de dois inimigos que não medirão esforços para vê-lo ruir. Samuel, tomado pelo orgulho e por uma mágoa mal resolvida, decide abrir o coração para Ryan. Em tom firme, ele confessa que não deseja que Sofia conviva com ele, deixando claro que não se vê preparado para assumir esse papel de pai presente. Ryan, ainda surpreso com a revelação, percebe a dor escondida nas palavras do amigo, mas não ousa questioná-lo diretamente. É nesse momento que Léo, sempre leal, entra na conversa. Com postura protetora, ele apoia Samuel, reforçando que talvez seja mesmo melhor manter distância, acreditando estar zelando pelo bem da menina. Enquanto isso, em outro cenário, Nina se aproxima de Filipa com um olhar sereno e conselheiro. Percebendo a resistência da amiga em aceitar qualquer tipo de ajuda, ela insiste que Filipa repense sua decisão e considere aceitar a mão estendida de Jacques. Nem toda ajuda é uma armadilha. Às vezes precisamos abrir espaço para quem quer somar, argumenta Nina, fazendo Filipa refletir, ainda que de maneira relutante. Davi e Ayla, por sua vez, chegam a um acordo importante. Permitem que Léo assuma a responsabilidade temporária de cuidar de Sofia. O gesto representa confiança, mas também uma forma de aliviar a tensão que paira sobre a família. Léo, emocionado, sente que enfim pode dar à menina a estabilidade que ela tanto precisa. Caco, movido pelo desejo de se redimir, procura Ayla. Com a voz embargada, pede uma chance para fazer parte da vida das crianças. Ele sabe que errou no passado, mas tenta provar que agora está disposto a mudar. Ayla, dividida entre a desconfiança e a esperança, ouve em silêncio, deixando no ar a dúvida sobre se realmente permitirá essa reaproximação. Agora, antes de continuar, me responda qual seu personagem favorito da novela até agora e não se esqueça de se inscrever no nosso canal, assim você acompanha sua novela favorita todos os dias. Enquanto isso, Rosa, em tom confidencial, comenta com Filipa sobre o grave acidente de Olivia. A notícia cai como uma bomba, trazendo à tona lembranças dolorosas e aumentando o clima de tensão que já pairava sobre todos. Filipa sente o peso da informação, mas guarda para si o turbilhão de emoções que a assola. A inquietação de Léo não tarda a se revelar. Incomodado com a postura de Samuel, ele o confronta diretamente sobre a guarda de Sofia. "Você não percebe que está abrindo mão da própria filha?" questiona, tentando fazê-lo enxergar a gravidade da decisão. Samuel, porém, se mostra irredutível, reforçando que acredita estar agindo pelo melhor. Nesse turbilhão de decisões, Jeff também toma uma posição. Vendo a vulnerabilidade de Ryan, ele resolve apoiá-lo, oferecendo força e cumplicidade. A amizade entre os dois se fortalece, provando que, mesmo em meio às adversidades, ainda existem laços de solidariedade.
O momento mais duro chega quando o juiz finalmente dá seu veredito. O pedido de guarda de Samuel é negado. A decisão cai como um golpe pesado, selando de vez o afastamento legal entre pai e filha. Samuel, embora tenha declarado não querer Sofia consigo, sente a ferida aberta pela sentença. É então que Léo, movido por um senso de dever e amor pela menina, decide agir. Ele entra com um pedido para obter o direito de responder pelos cuidados de Sofia. Para ele, não é apenas uma questão de responsabilidade, mas de amor genuíno. Com isso, Léo se coloca no centro de uma batalha emocional, disposto a tudo para garantir que Sofia tenha o lar e a proteção que merece. Davi será surpreendido por uma revelação devastadora que colocará em xeque tudo o que sabia sobre sua própria família. O jovem ficará perplexo ao descobrir um passado secreto de sua mãe, Olívia, e o responsável por trazer essa verdade à tona será ninguém menos que Jaques. O vilão, sempre manipulador, deixará o rapaz em estado de choque ao confessar que viveu um romance proibido com a mulher que Davi mais ama e respeita. Tudo terá início quando Davi, em um momento de acaso, flagrar Jaques e Filipa trocando beijos escondidos. A cena o revolta, mas o que vem em seguida o atinge ainda mais. Em tom de desprezo, Jaques compara Filipa a Olívia, insinuando que mãe e filha não são assim tão diferentes. A insinuação deixa Davi confuso e desconfiado, levando-o a questionar o tio de forma direta. Mas com a minha mãe, foi só um beijo mesmo? Jaques, sentindo-se instigado e ao mesmo tempo satisfeito por provocar o sobrinho, decide não mais esconder o segredo que guardou por tantos anos. Servindo um drink com calma calculada, começa a narrar os acontecimentos de forma quase teatral. Eu nunca contei isso para ninguém, porque prometi para sua mãe. Mas agora, depois de tantos anos, seu pai já morreu. Não sei se ainda faz sentido manter esse silêncio, dispara, deixando Davi atônito. Sem rodeios, o vilão assume que viveu um romance com Olívia, revelação que abala as estruturas emocionais do rapaz. A ideia de que sua mãe manteve uma relação com Jaques, justamente enquanto era casada com Abel, o deixa indignado. Enquanto ela era casada com o papai, questiona em tom de acusação. Jaques, sem demonstrar arrependimento, confirma. Foram poucas vezes, um caso na verdade. Mas para mim foi forte. Eu estava apaixonado por ela. E podia ter esfregado isso na cara do Abel. Nossa, como eu sonhei com isso. As palavras soam como uma facada em Davi, que reage com dureza. O jovem não consegue aceitar a frieza com que o tio fala de um amor proibido, transformando algo íntimo em motivo de vingança contra Abel. A decepção com Jaques cresce ainda mais quando percebe o prazer que ele demonstra ao relembrar o passado. Mesmo assim, Jaques tenta suavizar a situação, apelando para a memória de Olívia. Pela sua mãe, eu nunca contei. Queria guardar alguma coisa real e pura do que a gente teve. Queria ser digno dela, provar que podia ser íntegro, entende? Você é meu sobrinho favorito, é a minha família. Por isso eu te contei. Só te peço uma coisa, não revele a ninguém. Davi, ainda confuso e dilacerado por dentro, se vê encurralado. Parte dele deseja expor a verdade, colocar Jaques contra a parede e confrontar sua mãe. Outra parte, porém, teme a dor que essa revelação poderia causar a Olívia, já fragilizada pelo peso da vida. Entre a raiva e a lealdade, o jovem decide, ao menos por enquanto, guardar o segredo. Mas a confiança entre sobrinho e tio jamais será a mesma. O olhar de Davi muda para sempre, e Jaques, mesmo acreditando ter conquistado sua cumplicidade, não imagina a tempestade que acabou de semear dentro do coração do rapaz. Após Jaques expulsar Sofia da mansão, a menina revela toda a sua inteligência e promete uma vingança impecável contra o vilão. Antes de deixar o local, Sofia decide aprontar com Jaques e invade o quarto dele. O que ela ainda não sabia é que encontraria um objeto que seria a prova definitiva que Samuel e Léo precisavam para desmascarar o tio vilão. Dessa vez, Jaques não teria como escapar. Toda a verdade viria à tona, e sua máscara finalmente seria arrancada. Sofia entra no quarto cautelosamente tentando não fazer barulho. Para sua surpresa, Jaques está dormindo. Ela sussurra baixinho. Eu vou embora sim, tio Jaques. Mas antes vou levar uma lembrancinha. Caminhando pelo quarto, ela encontra a carteira que Léo supostamente teria roubado. Sem saber que Jaques havia acusado Léo do furto, os olhos de Sofia brilham com a ideia de pregar uma peça.
Imagina só ele procurando por toda a casa e não encontrando. Vai ser ótimo! Ela pega a carteira, mas ao se virar, esbarra em um móvel, fazendo um barulho alto. Jacques se mexe na cama e a tensão cresce. Por sorte, ele apenas muda de posição, e Sofia consegue sair do quarto sem ser notada, até ser flagrada por Samuel. Samuel fica surpreso ao ver a irmã e questiona: Sofia, o que você está fazendo no quarto do tio Jacques? Sofia tenta se justificar. Eu só queria pedir para ele me deixar ficar aqui, mas ele estava dormindo. Samuel, firme, a orienta a arrumar suas coisas, e Sofia guarda a carteira em sua mochila sem que ele perceba. Momentos depois, Jacques acorda e recebe uma ligação de Ricardo sobre o contrato milionário que pretendia assinar na Boaz. O plano do vilão era roubar uma quantia ainda maior do que da última vez, desviando dinheiro da empresa de forma aparentemente legal. Ao procurar sua carteira, no entanto, ele percebe que ela havia desaparecido. Desesperado, Jacques confronta Nina, a tatuadora, acreditando que ela a tenha pego. Ele a ameaça: se você me devolver a carteira agora, eu não vou à delegacia nem te expulso da casa. Nina, assustada, nega qualquer envolvimento. Jacques insiste, mas não percebe que Sofia havia escondido a carteira antes, e que ela agora detinha a prova que derrubaria o vilão. Na casa de Léo, a ex-babá descobre o segredo de Sofia ao abrir sua mochila e encontrar a carteira. Ela fica em choque, entendendo que Sofia havia pego a carteira do quarto de Jacques antes de ir embora. Sofia, constrangida, admite: eu quis me vingar do tio Jacques, não sabia que iria causar tanto problema. Léo percebe que durante toda a confusão, Jacques estava com a carteira e tentara incriminar Léo. Determinada, Léo decide agir. Vamos desmascarar Jacques. Na Boaz, minutos antes da reunião com os clientes e da assinatura do contrato milionário, Jacques se encontra com Ricardo, garantindo que o esquema passaria despercebido. Mas a reunião é interrompida por Léo, que invade a sala e enfrenta Jacques. O que essa ladra está fazendo aqui na minha empresa? Samuel se assusta, e Sofia aparece, declarando que vieram desmascarar Jacques. Léo explica que o vilão tentou incriminar a ex-babá, mas a carteira estava com ele o tempo todo. Frente aos clientes, Jacques tenta se justificar, afirmando que tudo foi um mal-entendido, mas Léo rebate: o Senhor armou contra mim. Todo mundo verá a verdade. Sofia entrega a carteira de Jacques, deixando-o sem palavras e completamente humilhado. Samuel observa a situação atônito, enquanto Léo revela aos presentes que Jacques tentou manipular todos para se beneficiar. A confusão termina com a chegada de Marlon, policial amigo de Léo, que informa a Jacques que ele será preso por desacato e pelo esquema na Boaz. Sem saída, o vilão é detido diante de todos, perdendo não apenas a reputação, mas também o dinheiro que pretendia desviar. Sofia e Léo saem vitoriosas, e a ex-babá é reintegrada à empresa, enquanto Jacques enfrenta as consequências de suas ações. A astúcia de Sofia, a determinação de Léo e a coragem de Samuel mostram que, mesmo os vilões mais habilidosos, podem ser desmascarados quando a verdade é exposta. O castigo de Jacques serve como exemplo, e a justiça finalmente prevalece, encerrando a trama com emoção e justiça para todos os personagens envolvidos. Após ser humilhado na Boaz e ter sua farsa exposta, Jacques sai da reunião completamente furioso. O vilão, acostumado a manipular todos ao seu redor, agora se vê impotente, observando os clientes perplexos com sua mentira. Sofia, por sua vez, sente uma mistura de alívio e orgulho. Finalmente, sua inteligência e coragem ajudaram a revelar a verdade, e ela consegue ver que a vingança, quando feita com justiça, pode ser transformadora. Enquanto isso, Léo conversa com Samuel e Sofia nos bastidores da Boaz. Ela guarda a carteira na mochila, mas agora o gesto é simbólico, não apenas como prova da armação de Jacques, mas também como um lembrete de que a verdade sempre prevalecerá. Léo sorri e diz: hoje todos nós aprendemos algo importante. Jacques subestimou você, Sofia,
e quase conseguiu enganar todo mundo. Sofia, tímida, responde: eu só quis proteger quem merece ser protegido e mostrar que ele não pode fazer o que quiser. Samuel, orgulhoso, abraça a irmã e reforça: você foi incrível. Enquanto os três comemoram discretamente, Marlon, o policial amigo de Léo, se aproxima de Jacques, ainda fora de si com a humilhação pública. Ele o escolta para fora da Boaz, informando que Jacques será conduzido à delegacia para prestar mais esclarecimentos sobre o furto e o desacato. Jacques, em choque, tenta argumentar, mas percebe que não há saída. Seu plano de enriquecimento rápido acabou, e ele agora enfrenta as consequências de sua ganância e manipulação. Em outro ponto da cidade, Ricardo recebe a notícia da falha no esquema e se desespera. O parceiro de Jacques percebe que, sem a cooperação dele, não conseguirá esconder os desvios e o contrato milionário está comprometido. Ele liga para Jacques, mas só recebe respostas frias e cheias de raiva. Não tente se justificar, isso é problema seu agora. Ricardo percebe que a confiança cega que tinha no vilão acabou e que seu plano também desmoronou. De volta a Boaz, Léo e Sofia são aplaudidos pelos funcionários, que agora entendem a injustiça que Jacques tentou cometer. A ex-babá finalmente respira aliviada, enquanto Sofia sorri, sentindo-se vitoriosa. Ela aprendeu que coragem, inteligência e justiça são armas poderosas, e que mesmo os maiores vilões não resistem quando a verdade vem à tona. A história termina com Jacques sendo levado pela polícia, humilhado e sem recursos, enquanto Sofia, Samuel e Léo comemoram uma vitória justa e merecida. A mansão, antes palco de manipulações e medo, agora é apenas lembrança de um vilão que finalmente recebeu seu castigo. A Boaz se fortalece e a justiça prevalece, encerrando o episódio com tensão, emoção e a sensação de que o bem sempre encontra um jeito de triunfar. Nos próximos capítulos de Dona de Mim, Filipa não conseguia disfarçar a inquietação que lhe corroía o peito. Em uma conversa íntima com Nina, desabafou sobre o peso que Jacques havia assumido em sua vida. O empresário, envolvido em jogos de poder e decisões implacáveis, agora parecia ocupar um espaço sufocante, quase como se controlasse os rumos de sua própria existência. Nina ouviu atenta, percebendo o medo disfarçado nas palavras da amiga. Para Filipa, a presença de Jacques já não era apenas uma questão profissional. Havia uma sombra pairando sobre sua liberdade, um domínio silencioso que a fazia questionar até onde estava disposta a ir. Enquanto isso, Cami recebia um alerta inesperado. Amigos próximos a advertiram sobre os efeitos nocivos de sua superexposição na internet, especialmente no que dizia respeito a Dedé. O garoto, ainda vulnerável, começava a sofrer consequências do excesso de visibilidade, sendo alvo de comentários cruéis e julgamentos apressados. Cami ficou abalada com a notícia. Sentiu culpa por não ter previsto o impacto que sua vida pública poderia causar no filho. A internet, antes vista como uma aliada, agora revelava sua face mais sombria, transformando cada detalhe em espetáculo, cada fragilidade em munição. Em meio a tantas turbulências, Samuel se aproximava de Léo, oferecendo ajuda em um momento crucial. O rapaz, inseguro e sem muitas oportunidades, via no gesto de Samuel uma esperança de mudança. Percebendo o talento de Léo, Samuel não hesitou em se colocar ao lado dele, disposto a abrir portas que pareciam trancadas à força. Essa solidariedade chamou a atenção de Filipa, que decidiu interceder por Léo junto a Jacques. A conversa não foi simples. Jacques, sempre desconfiado e controlador, parecia não querer ceder, mas Filipa, determinada, insistiu com firmeza. Argumentou sobre as qualidades de Léo, sobre o quanto ele poderia acrescentar ao projeto da Boaz, e, por fim, conseguiu arrancar do empresário um raro gesto de benevolência, a permissão para que Léo fosse contratado. Era uma vitória pequena diante do império de Jacques, mas que para Filipa e Samuel tinha um sabor de resistência. Agora, antes de continuar, me responda qual seu personagem favorito da novela até agora. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal, assim você acompanha sua novela favorita todos os dias. Entretanto, os dias de calmaria duraram pouco. Samuel, desconfiado de algumas movimentações suspeitas dentro da empresa, decidiu investigar mais a fundo o novo carregamento de peças da Boaz.
Ao checar a documentação e os detalhes do transporte, descobriu irregularidades graves. O choque foi inevitável, mas também trouxe uma certeza. Jacques estava envolvido em algo obscuro. Tomado pela indignação, Samuel confrontou o empresário, expondo as falhas e exigindo explicações. O embate foi intenso. Jacques, irritado por ter sua autoridade questionada, tentou se esquivar, mas Samuel não recuou. O clima ficou pesado e pairava no ar a sensação de que aquele confronto seria apenas o primeiro de muitos. Enquanto a tensão crescia dentro da Boaz, Gisele enfrentava seus próprios dilemas. Preocupada com Sofia, buscou ajuda em Caco, pedindo apoio diante das dificuldades que a menina vinha enfrentando. Gisele, embora forte, sabia que não conseguiria lidar sozinha com os problemas que se acumulavam em torno da filha. Sua decisão de procurar Caco não foi fácil, mas mostrava que estava disposta a qualquer sacrifício para proteger Sofia, mesmo que isso significasse se expor a julgamentos e críticas. O ápice da crise, no entanto, aconteceu diante das câmeras. Durante uma entrevista televisionada, Jacques tentava manter sua imagem de homem de negócios visionário, exaltando as conquistas da Boaz. Mas, de repente, foi surpreendido por uma manifestação ao vivo contra a empresa. As imagens transmitidas em tempo real mostravam a revolta da população, que acusava a Boaz de corrupção, exploração e descaso. Jacques, visivelmente abalado, tentou manter o controle da situação, mas o constrangimento era inevitável. Pela primeira vez, sua máscara de poder começou a rachar diante do público. O contraste era gritante. Enquanto ele falava de progresso e inovação, as vozes do lado de fora denunciavam injustiças e abusos. O silêncio pesado que se seguiu à transmissão deixou claro que o império de Jacques começava a ruir. Filipa, Samuel, Gisele e tantos outros já sentiam na pele os reflexos da queda iminente. E ainda que ninguém soubesse exatamente o que viria a seguir, todos tinham a mesma certeza. A luta contra o domínio de Jacques estava apenas começando. Davi não conseguiu acreditar no que via quando flagrou Jacques aos beijos com Filipa. A cena o deixou transtornado. Indignado, foi atrás do tio para exigir explicações. O confronto aconteceu em um clima de tensão, onde cada palavra parecia carregada de ressentimento. Jacques, sem conseguir sustentar a máscara de sempre, tentou justificar o gesto de forma torta. Ela é igualzinha à sua mãe, Olivia. Não quer nada comigo. Foi só um beijo. As palavras caíram como uma faca em Davi. Ele não deixou barato e, com a voz carregada de suspeita, disparou. E com a minha mãe também foi só um beijo, Jacques? O vilão congelou. Pela primeira vez não encontrou uma desculpa imediata. Depois de um longo silêncio, respirou fundo e decidiu abrir o jogo, como se um segredo há muito guardado finalmente pedisse para ser revelado. Eu nunca contei isso a ninguém porque prometi para a sua mãe. Mas agora, tantos anos se passaram, seu pai já morreu, e eu não sei mais se vale a pena continuar escondendo. Não existe outra maneira de dizer, Davi. Eu tive um romance com Olivia. As palavras ecoaram como uma sentença. Davi arregalou os olhos, incrédulo. O quê? Enquanto ela era casada com o meu pai? Jacques assentiu sem pestanejar. Foram poucas vezes, um caso, na verdade. Mas para mim foi intenso. Eu estava apaixonado por ela. Juro que poderia ter esfregado isso na cara do Abel. Nossa, como sonhei em fazer isso! Davi ficou em choque. A imagem que tinha da mãe, já idealizada pelo tempo e pela ausência, parecia se despedaçar diante daquela confissão. Então você traiu a confiança do meu pai. E da minha mãe também. Foi isso? Perguntou com amargura. Jacques, tentando reverter a situação, buscou dramatizar seus sentimentos. Eu a amava, Davi. De verdade. E mesmo com todos os meus defeitos, guardei isso como algo puro. Pela Olivia eu nunca contei. Nunca usei contra o Abel. Quis proteger a lembrança dela. Mostrar que eu podia ser digno de alguma forma. Davi, no entanto, não estava disposto a aliviar. Com a voz firme, cutucou a ferida mais recente. Digno? Igualzinho você foi com o Wanderson, não é? Quando descobriu que a Sofia não era filha dele. Você esfregou na cara de todo mundo, sem piedade. Foi feio, Jacques. Muito feio. O vilão se alterou, levantando a voz. Você sabe que eu acreditei no Wanderson. Eu quis ajudar, mas ele enganou todo mundo. Não venha me comparar. Isso com a Olivia foi diferente. Ele tentou suavizar, mudando o tom para um apelo quase fraterno. Eu só te contei porque você é meu sobrinho favorito.
Você é a minha família, Davi. Não quero que isso acabe entre nós. Te peço, não revele isso a ninguém. É a única lembrança que ainda guardo dela. A única coisa que me faz sentir que vivi algo verdadeiro. Davi o olhou com desprezo e silêncio. Sabia que aquele segredo tinha o peso de uma bomba. E mais do que nunca, percebia o quanto Jacques era capaz de manipular até suas próprias confissões para se manter no controle. A sensação de alívio pela liberdade de Ryan parecia, por um instante, devolver esperança à família de Léo. Mas aquela comemoração escondia um clima tenso, quase sufocante, como se a qualquer momento o destino fosse cobrar um preço alto. Samuel, decidido a proteger Sofia, leva a menina para a casa de Léo, mas a presença de Ryan ali desperta nele uma inquietação quase insuportável. A desconfiança paira no ar, como se a convivência fosse uma bomba prestes a explodir. Enquanto isso, Alan e Jussara tentam selar o compromisso diante de Enoque, mas até mesmo esse momento solene é atravessado por sombras. O peso das escolhas do passado ainda ecoa, e cada gesto de afeto parece marcado por uma fragilidade dolorosa. Cami, por sua vez, não suporta mais as meias palavras de Marlon e exige uma definição sobre o relacionamento. A cobrança vem carregada de mágoas antigas, revelando rachaduras que ele insiste em ignorar. No meio desse turbilhão, Jacques oferece um presente a Davi, confessando desejar ter um filho como ele. Mas até mesmo sua declaração, que deveria soar terna, carrega algo de perturbador, como se escondesse intenções que ninguém ousa questionar. Samuel, tomado por uma mistura de medo e desespero, decide afastar Sofia e deixá-la sob os cuidados de Ayla e Gisele, acreditando que assim conseguirá poupá-la dos perigos que rondam sua vida. Ryan, tentando se reerguer, não consegue disfarçar a revolta ao ver Dedé sendo alvo de bullying. A injustiça fere como uma cicatriz antiga, reacendendo nele uma fúria que ameaça romper seu frágil equilíbrio. Ao mesmo tempo, Samuel procura Vivian para falar sobre a certidão de nascimento de Sofia, mas cada resposta abre ainda mais dúvidas, como se o passado estivesse cheio de segredos inconfessáveis. Agora, antes de continuar, me responda qual seu personagem favorito da novela até agora e não se esqueça de se inscrever no nosso canal, assim você acompanha sua novela favorita todos os dias. Léo, buscando uma saída para sustentar a família, se candidata a um trabalho na fábrica. Contudo, sua esperança se transforma em medo quando Dedé se envolve em uma confusão na escola, forçando Cami, Marlon e Ryan a comparecerem para resolver a situação. A reunião, em vez de acalmar os ânimos, só revela feridas abertas, ressentimentos e culpas que ninguém consegue encarar de frente. E é nesse ambiente sufocante que Jacques, em um gesto inesperado, flagra Léo dentro de sua fábrica. O olhar de Jacques não é apenas de surpresa, mas de julgamento, como se tivesse finalmente encontrado a prova de algo que já suspeitava. A tensão entre os dois deixa claro que nada será como antes, e que o peso das escolhas começará, implacavelmente, a cair sobre todos. Samuel não esperava que aquela visita à casa de Léo fosse virar um campo de batalha emocional. Quando decidiu atender ao pedido de Sofia e levá-la para passar uns dias com Leona, acreditava que seria uma solução temporária e tranquila, até que Jacques se acalmasse. Afinal, depois de ver suas guitarras atiradas na piscina pela menina em um momento de raiva, o músico a havia expulsado da mansão sem piedade, deixando a família sem opções. O plano parecia simples. Sofia ficaria protegida sob os cuidados de alguém de confiança, até que o calor da briga passasse. Mas Samuel jamais poderia imaginar que daria de cara com Ryan ali. O choque foi imediato. Assim que entrou na casa, segurando a mão da irmã, Samuel se deparou com o ex-presidiário sentado no sofá, como se fosse parte da família. Seus olhos endureceram, e a mão que segurava a de Sofia apertou mais forte. A lembrança do passado de Ryan, das histórias que ouvira sobre tráfico e cadeia, ecoou na mente de Samuel como um alerta vermelho. Leona percebeu na hora a mudança de expressão do namorado. Tentou quebrar o gelo com um sorriso, mas a tensão já havia tomado conta do ambiente. Sofia, sem entender a gravidade, correu para falar com Léo, animada com a possibilidade de finalmente ter um lugar para chamar de refúgio. Samuel, no entanto, não conseguiu se mover com a mesma leveza. Cada passo parecia pesar toneladas. Quando ficaram a sós, Leona resolveu enfrentar a questão de frente. Sabia que o namorado não aceitava a presença de Ryan, mas não imaginava que ele reagiria com tanta hostilidade. O Ryan foi solto. A pena dele acabou. Disse com firmeza, tentando transmitir calma.
Samuel a encarou incrédulo, como se ela tivesse acabado de pronunciar uma heresia. E você acha que eu vou deixar a minha irmã dormir na mesma casa que ele? Retrucou, a voz carregada de indignação. Leona se espantou com o tom duro. É o que, Samuel? Reagiu, quase sem acreditar no que ouvia. Você está mesmo julgando uma pessoa que acabou de sair da prisão sem ao menos dar a chance de provar que mudou? Léo, que acompanhava a conversa, não conseguiu ficar calado. Levantou-se de repente, os olhos faiscando de irritação. Você entrou na minha casa para falar isso, Samuel? Para acusar um amigo que eu conheço desde a infância? Samuel respirou fundo, tentando controlar a raiva, mas o coração disparava como se quisesse explodir no peito. Desculpa, Léo. Se coloca no meu lugar. Tudo o que eu sei do Ryan é que ele ficou preso anos por tráfico. Como eu vou confiar minha irmã a um ambiente assim? Leona, agora visivelmente magoada, ergueu a voz, deixando escapar a dor que guardava no peito. O Ryan é meu amigo de infância. Eu sei quem ele é. Eu confio nele. E acredito, sim, que merece uma segunda chance. Eu faria qualquer coisa pela Sofia, você sabe disso. Mas me diz, Samuel, em mim você não confia? O silêncio que se seguiu foi sufocante. Samuel desviou o olhar, incapaz de encarar os olhos marejados da namorada. Se eu não confiasse, eu não estava aqui, murmurou, tentando se justificar. Não é sobre você, Leona. É sobre ele, sobre o que ele representa. Aquelas palavras cortaram Leona como uma lâmina. Para ela não se tratava apenas de Ryan, mas de um julgamento sobre sua própria capacidade de discernimento. Ela, que sempre estendeu a mão para ajudar, sentia-se agora questionada justamente por quem mais amava. Ryan, até então em silêncio, se levantou devagar. O clima era pesado demais para que continuasse calado. Eu não pedi que Sofia viesse para cá, Samuel, mas eu não vou sair correndo como se ainda estivesse devendo alguma coisa. Eu paguei pelos meus erros. Se você não acredita, o problema é seu. A voz dele tremia, não de medo, mas de orgulho ferido. Sofia, assustada com a discussão, se encolheu num canto. O que para ela era apenas um desejo inocente, ficar perto da amiga Leona, havia se transformado em uma tempestade de acusações, desconfiança e rancores. Samuel respirou fundo, tentando se recompor, mas a decisão já estava tomada. Eu não vou deixar minha irmã aqui, afirmou com frieza. Não enquanto o Ryan estiver nessa casa. Leona arregalou os olhos, tomada por uma mistura de choque e decepção. Então você não confia em mim. Não confia no meu julgamento, nem no que eu sinto. Sua voz agora soava amarga, carregada de mágoa. Léo, sem conseguir se conter, lançou um olhar fulminante para Samuel. Você está cometendo um erro, e vai perder mais do que imagina por causa dessa desconfiança. Nos próximos capítulos de Dona de Mim, Sofia, tomada pela angústia e pelo desejo de se vingar das constantes humilhações que sofre do empresário, decide se esconder levando consigo a guitarra favorita dele. O gesto impulsivo não é apenas uma afronta, mas também um pedido de socorro velado, já que a jovem sente que não tem voz dentro daquela casa. Enquanto isso, Léo, determinado a reconstruir sua vida, procura Manuel em busca de trabalho. A cena revela a humildade do rapaz, que, sem vergonha de recomeçar, demonstra disposição para encarar qualquer desafio desde que consiga se sustentar com dignidade. Do outro lado, Jaque surge em tom de comemoração, anunciando com orgulho que foi escolhido como finalista do Prêmio Empresários do Ano. A notícia, no entanto, não provoca apenas aplausos. Samuel, sempre ácido e atento às contradições do tio, solta uma ironia cortante, deixando claro que não compartilha da mesma admiração. Para ele, o sucesso de Jaques não passa de uma máscara que esconde o homem autoritário e inflexível que ele realmente é. Na fábrica, Danilo reúne os funcionários e anuncia mais modificações no funcionamento da empresa. A intenção é modernizar e aumentar a produtividade, mas o clima rapidamente fica tenso. Pam e Cami, que já vinham se mostrando insatisfeitas com as últimas mudanças, não escondem a irritação. Elas temem que os cortes e reestruturações prejudiquem os trabalhadores, reforçando a distância entre a gestão e aqueles que seguram a produção no dia a dia. Enquanto isso, Alan chama Marlon para uma conversa reservada. O jovem policial anda dividido entre o senso de justiça e a pressão da corporação. Alan, experiente, tenta aconselhá-lo, alertando sobre os perigos de enfrentar um sistema corrompido sem aliados fortes. Para ele, Marlon precisa agir com cautela se quiser sobreviver às disputas internas.